Em meio à guerra no Oriente Médio, as cotações do ouro e da prata dispararam no mercado. O ouro, só para a gente ter uma ideia, voltou a tocar os 5.300 dólares, enquanto que a prata ronda para nós aqui os 90 dólares. Para comentar os reflexos desse conflito no Oriente Médio sobre a cotação dos metais, eu converso agora aqui na minha tela com o Marco Harbix, que é CIO da Gordon Capital. Marco, seja muito bem-vindo à nossa programação. Boa tarde. Olá, Gustavo. Boa tarde a todos. Vou começar, Marco, já fazendo aqui um contraponto entre esses dois metais, essas commodities metálicas, porque a prata, historicamente, para nós tem uma volatilidade, muito maior do que o ouro. Por que ela ainda não acompanhou, Marco, essa explosão do ouro neste ano? Existe aí um certo desprezo do mercado em relação a essa commodity metálica? Ora, embora a prata tenha muita liquidez, o ouro ainda é considerado não só o ativo seguro, mas ele é usado como moeda também. Tá? Então, eu acho que nesse momento o ouro ele vai continuar assim uma possível trajetória de alta, até porque possivelmente agora mesmo a prata estava caindo, né, desse valor, uma possível troca de prata pelo petróleo. Então, eu acho que a prata ela serve também, ela é bastante líquida, né? Ela serve como proteção, principalmente para a inflação, nesses momentos de incerteza que a gente tem visto num cenário geopolítico bastante complicado. Mas eu acho que o quanto ela subiu, então eu acho que agora estão aproveitando o momento para fazer uma troca, realização de lucro junto com uma troca de ativos, né? Dado que muito possivelmente também o petróleo tenha uma tendência altista por N motivos, né, que a gente está vendo, fechamento do Estreito de Hormuz, enfim. Então, eu acho que nesse momento já começa assim, a ter uma troca de ativo e aproveitar essa realização de lucro da prata. E, Marco, falando em realização ainda, o ouro não paga dividendos, não paga juros, né? E com a Selic alta aqui no Brasil, 15% ao ano, o maior patamar em 20 anos, também os treasuries americanos em patamares altos, o que justifica, um fator muito mais importante que justifica manter esse ativo na carteira, além, claro, do puro pânico geopolítico? Proteção de inflação. Então, eu acho que no mundo inteiro a gente vai ter uma pressão inflacionária, né, não só nos mercados emergentes, no mercado desenvolvido também, seja ela através de transporte, né? Acho que o primeiro setor que vai ser impactado é o transporte, então tudo, né, precisa ser transportado, então tudo tem um vínculo ali com o petróleo. Dado isso, na Europa a gente vai ter uma parte ligada à energia também, né? E aí a gente já vê uma economia, vamos dizer assim, que está derrapando ali e vou ter mais gastos ainda com energia, vai ter um custo maior de energia. Nos Estados Unidos, a gente também está vendo, com esses gastos todos de armamentos, né, nas guerras, nos conflitos que eles estão tendo, isso vê também uma pressão fiscal, né? Então, acho que também tem uma inflação. Aqui, Brasil, também a gente vai ter uma pressão inflacionária, né? Isso faz com que os bancos centrais no mundo inteiro revejam seus planejamentos de possíveis cortes nos juros, e isso, consequentemente, leva a uma inflação mais alta. Então, eu acho que o principal ponto aqui é a inflação. Marco, agora Então, só complementando aqui a sua fala, desculpe até te interromper. O dólar aqui, aliás, o ouro aqui já está ultrapassando os R$ 5,300 5 mil dólares e 300 aqui, um pouquinho abaixo do que a gente viu hoje mais cedo, a onça Troy. E aí, já te pergunto aqui, se com esse ouro acima de 5 mil dólares, se isso não é um sinal definitivo aqui que o mercado já não confia mais no dólar como o único hedge, o único porto seguro definitivo aqui no mercado. Ou seja, esse metal volta a ser informalmente o lastro real da economia global? Você vê isso acontecendo lentamente? Não, eu acho que o dólar ainda é a moeda principal hedge vamos dizer assim, de moedas no mundo, tá? Eu não vejo as pessoas saindo por medo do dólar. Eu vejo como alternativas de diversificação. Então, eu acho que o Treasury, né, que está abrindo a curva hoje, né, os títulos de 10 anos, é uma alternativa, mas eu não vejo somente esse tipo de ativo, essa alternativa de alocação.
Então, eu acho que o ouro é usado mais como uma alternativa não só da diversificação, como essa proteção de inflação. A gente vai ter inflação no mundo inteiro e os Estados Unidos não vai estar fora disso. Então, eu acho que é ali, nesse momento, o ouro ele vai ter essa valorização, até porque a oferta também agora de ouro com esse conflito, ele ficou menor, porque o aeroporto de Dubai está fechado. O aeroporto de Dubai é um importante centro de distribuição do ouro físico, né? Principalmente ali na Ásia, no Oriente Médio. Então, nesse momento, a troca, né, vamos dizer assim, a procura pelo ouro, eu acho que é só uma diversificação. Tanto é que, no meu ponto também de vista, existe até uma tendência de valorização do dólar, né? Então, eu não vejo essa troca como um medo, como dizer assim, um receio da moeda dólar. Muito bem, Marco. Ainda falando disso, o investidor brasileiro, na sua visão, ele está duplamente protegido ou ele está duplamente exposto? Ou seja, o que acontece com a carteira se o dólar sobe aqui no Brasil e o ouro sobe lá fora? Olha, existem muitas alternativas ainda de diversificação, incluindo lá fora, tá? O ouro pode ser uma, né? Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que, independente da parte fiscal nos Estados Unidos, existem inúmeras alternativas, né? Mas eu acho que, se ele estiver alocado aqui no Brasil, ele tem que pensar um pouquinho de juros e IPCA, né? Então, acho que dentro dessa alternativa, se ele estiver 100% alocado aqui, tem juros e IPCA. Agora, eu acho que ainda tem, sim, de longo prazo, se tiver uma visão de longo prazo, muitas alternativas lá fora, e eu acho importantíssimo uma diversificação internacional, até porque a baixa correlação que nós temos dos ativos internacionais com os ativos domésticos faz com que o risco total da carteira diminua, né? Então, existem sim ainda muitas alternativas, muitas oportunidades de investimentos lá fora, e que, de repente, agora é a hora, né? Então, se está aumentando o título de 10 anos nos Estados Unidos, né, a gente vê a curva vinda, os T-bonds valorizando mais, é sinal que o preço está mais barato, por causa dessa relação inversa. Então, eu acho que, de repente, agora é uma boa alternativa de alocação. Marco, agora falando sobre a sustentabilidade disso tudo no longo prazo, só para a gente fazer um comparativo, o Ibovespa, por exemplo, a gente não vê ele descendo para baixo aqui dos 180 mil pontos tão cedo. Então ele subiu essa escadinha, marcou e ele sobe a partir disso, oscila acima disso. O ouro aqui em 5 mil dólares, a onça Troy, esse é o novo patamar, 5.300, ou isso no longo prazo não se sustenta, uma vez que nós enxerguemos aí no futuro uma redução dessa tensão geopolítica toda que a gente assiste hoje, principalmente a partir desse último fim de semana? Eu acho que sim, eu acho que pode vir um pouco abaixo de 5 mil dólares, sim, né? Justamente pelo esse motivo que você falou, né? A tensão vai se suavizando com o tempo. Então, eu acho que esses 5 mil dólares não tendem a ficar no longo prazo, acho que sim pode ter uma queda, mas eu também não vejo uma queda muito grande, até porque esse não é o único conflito que a gente tem geopolítico no mundo. Então, é só um fato novo, é um fato que fez, sim, valorizar. É claro que as proporções desse conflito são maiores do que a ação militar dos Estados Unidos numa Venezuela, por exemplo. Então, por isso que, e claro, quando os Estados Unidos teve essa ação na Venezuela, não teve o fechamento do Estreito de Hormuz, que é responsável por 20% de todo o petróleo no mundo, né? Passa de 20%. Que isso também faz com que a oferta diminua bastante. Então, mas eu acho que com o tempo, com as tensões diminuindo, sim, tendem a vir um pouco abaixo de 5 mil dólares. Excelente. Conversamos com o Marco Harbix, que é CIO da Gordon Capital. Marco, muito obrigado pela sua presença. Assunto aqui de longo prazo, esse é um assunto gravíssimo que aconteceu no fim de semana e, claro, vai afetar muito as commodities metálicas. Conto contigo numa próxima. Um abraço para você. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.